Pois, meu nome é Prisciliana e faço parte da Aliança Bíblica Universitária do Brasil na região leste, que compreende os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Somos um movimento missionário voltado principalmente para o mundo estudantil e temos conduzido, ao longo das últimas semanas, meditações baseadas nas Escrituras, visando a renovação e o fortalecimento de nossos irmãos e irmãs envolvidos com a missão, pois para produzirmos frutos, precisamos ser cuidados. Vamos nessa? Olá, eu sou Lucas Santiago e este é o segundo episódio de 4 da estação Floração e será uma meditação em Ezequiel 36, 25 a 36. Se você nunca ouviu falar sobre Lectio Divina ou leitura orante da Bíblia, recomendo que ouça o episódio de introdução que está aqui no nosso podcast. Por ora, quero dizer a você que esse modo de ler e de orar as Escrituras possui 4 passos, ou degraus, em direção a Deus: leitura, meditação, oração e contemplação. Antes de começarmos, procure um ambiente calmo e livre de distrações. Se você estiver em algum lugar com muita gente, veja se pode fechar os olhos e peça a Deus para encontrar quietude dentro de si mesmo. De preferência, não faça outras atividades neste momento. E não acelere o podcast. Sente-se de forma confortável. Experimente fechar os olhos e respirar calma e profundamente algumas vezes. Que sentimentos, pensamentos ou acontecimentos estão passando por você agora? Coloque-os rapidamente diante de Deus em oração para que você não fique ansioso com coisa alguma. Respire calma e profundamente mais uma vez. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a ouvir, meditar, orar e contemplar. Primeiro degrau da Lectio Divina. Leitura. Ezequiel 36, 25 a 36. Assim diz o soberano, o Senhor: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, e os purificarei de todas as suas impurezas e todos os seus ídolos. Darei a vocês um novo coração, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o tornarei numeroso, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que vocês saibam que eu não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa da sua conduta, ó nação de Israel. Assim diz o soberano, o Senhor: no dia em que eu purificar de todos os seus pecados
eu restabelecerei as suas cidades, e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos os que passarem por ela. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Respire calma e profundamente mais uma vez. Assim diz o soberano, o Senhor: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o tornarei numeroso, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que vocês saibam que eu não estou fazendo isso por causa de vocês, palavra do soberano, o Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa de sua conduta, ó nação de Israel. Assim diz o soberano, o Senhor: no dia em que eu purificar de todos os seus pecados, eu restabelecerei as suas cidades, e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada. Não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então, as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Segundo degrau: meditação. No tempo de Ezequiel, os israelitas estavam sob domínio babilônico e começavam a experimentar uma dolorosa experiência de exílio, consequência de sua persistente idolatria e dos males sociais decorrentes desse pecado. Nem todas as catástrofes e crises que enfrentamos ao longo da vida são decorrentes de nossos pecados, como vimos, por exemplo, na história de Jó. No entanto, o pecado nos leva para situações de miséria e destruição, pois, quando escolhemos permanecer no pecado, nos afastamos daquele que é a única fonte de vida e da bênção. Mas Deus, em sua grande misericórdia, provê diversos meios para nos alertar do perigo do pecado e para nos chamar de volta para ele. Ezequiel foi um profeta no tempo do exílio, que Deus usou para esse meio. Ainda hoje, Deus continua usando pessoas que nos ajudam a reconhecer os perigos do pecado e que nos chamam de volta para ele. Você consegue nomear uma ou mais pessoas que têm sido usadas assim por Deus na sua vida?
No episódio anterior, no qual meditamos em Marcos 7, 14 e 23, vimos que Jesus denuncia os males que estão dentro de nós e que nos tornam impuros. Nós finalizamos falando sobre a importância da prática da confissão com as palavras de Agostinho de Hipona. Confessar as más obras é o primeiro passo para as boas obras. Esse é o primeiro passo, o da confissão. Nos coloca diante da água purificadora que Deus menciona aqui por meio de Ezequiel. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Não importa quão imundo seja sua impureza ou quão poderoso pareça ser um falso Deus. Deus tem amor e poder maiores ainda para nos purificar e nos libertar quando nos achegamos a Ele. Em que aspectos da sua vida você tem se percebido mais puro e livre para Deus? Por exemplo, será que no passado você costumava agir com desonestidade e hoje, com a graça de Deus, consegue ser mais honesto? Ou talvez você fosse uma pessoa mais propensa a pensamentos e atitudes maliciosas e hoje consegue vencer esse pecado? Enfim, em que aspectos da sua vida você tem se percebido mais puro e livre para Deus? Deus continua sua mensagem para o povo exilado assim: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Não são as regras, nem as tradições, nem os ensinamentos humanos que nos darão o poder para vivermos a beleza e a plenitude dos padrões de Deus. É por meio do seu Espírito, o Espírito Santo, que saímos do status de mineral sem vida para a alma vivente. Jesus disse que o Pai, que tem muito amor, dará o Espírito Santo a quem pedir. Você tem pedido pelo Espírito Santo em sua vida? Assim diz o soberano, o Senhor: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, eu restabelecerei as suas cidades, e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos os que passarem por ela. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam ruídas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. A transformação que Deus faz transborda para fora de nós. Deus não vai restaurar somente o pecador. Ele vai plantar novamente um delicioso jardim e construir uma bela cidade. Que impacto essa promessa causa em você? Que responsabilidades e que esperanças ela lhe traz para o dia de hoje.
Terceiro degrau: oração. Convido você, nesse instante, a responder a Deus após havê-lo escutado, pois toda boa meditação precisa transbordar em oração. Recapitulando nosso caminhar na meditação, talvez você queira agradecer a Deus pelas pessoas que Ele tem usado para lhe alertar do pecado e lhe trazer de volta à casa de Deus. Ou talvez você possa agradecer a Deus pelas áreas da sua vida que você tem percebido boas transformações e pedir para que Ele continue a boa obra em você. Em meio às suas orações, você pode também pedir para ser cheio do Espírito Santo e para que Deus transforme realidades destruídas em realidades de vida e paz. Enfim, fale com Deus o que veio ao seu coração nesse tempo de leitura e meditação. Lembre-se que é um diálogo pessoal. Você não precisa se preocupar agora em preparar palavras. Se quiser, escreva sua oração para que a coloque novamente diante de Deus ao longo do dia ou ao longo dessa semana. Você pode pausar o podcast nesse momento para isso. Amoroso Pai, me coloco diante de Ti para receber Teu lavar purificador. Quero andar como se deve, seguindo Teu caminho de verdade. Dá-me do Teu Espírito, para que eu viva e seja santo, como Tu és santo. E assim, que a Tua palavra de renovo, de vida e paz alcance toda a criação. Amém. Quarto e último degrau: contemplação. Temos dito aqui que a contemplação é um estado de observação silenciosa, atenta e absorvida em Deus e em tudo que diz respeito a Ele. Que tal, então, aproveitar um breve tempo de silêncio para isso? Talvez você queira, por exemplo, contemplar a promessa de Deus, de não só restaurar o coração humano, mas também toda a criação e tudo o que os seres humanos fazem e produzem. Aproveite, assim, esse tempo breve de silêncio para contemplar. Encerro aqui a leitura orante dessa semana. Que o Espírito Santo lhe ajude nesse exercício de contemplar o Senhor e viver Sua palavra nos próximos dias. Obrigada por acompanhar essa meditação.
Faço-lhe o convite e o desafio de fazê-la novamente nos próximos dias. Na próxima quinta-feira retornaremos com mais um episódio. Este momento de leitura orante foi produzido por integrantes da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a ABUB dos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Caso você não conheça o trabalho da ABUB, entre em contato conosco por meio do nosso site www.abub.org.br. Acesse também o Instagram @ABUBrasil e também o @LesteABUB para acompanhar nossas atividades. Esperamos que esteja sendo útil para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe e até o próximo!